Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá! Depois de um tempo sem conseguir gravar mais vídeos para o canal, infelizmente, eu tô de volta e agora esse ano pretendo estar de volta mesmo, sem falhar. Então, no nosso vídeo de hoje, o foco vai ser uma queixa que tem chegado para mim bastante nos últimos tempos das minhas alunas, que é a dor na cervical. Essa é uma queixa cada vez mais frequente porque a gente fica muito tempo olhando para baixo, hoje em dia, mexendo no celular, e também porque muitas pessoas hoje trabalham de frente para o computador. E mesmo sem perceber, o computador às vezes fica um pouco abaixo do nível de visão das pessoas, então a cabeça fica para baixo, e isso causa uma tensão nessa região. Então a gente vai focar em exercícios para aliviar essa tensão e fortalecer um pouquinho, mas lembrando, se for uma queixa frequente, é sempre recomendado você fazer um exame, certificar se realmente está tudo certo e se é alguma lesão, alguma questão específica que vai precisar de tratamento de fisioterapia, tá bem? Então, cuidem-se, vejam se o computador está mesmo na linha de visão de vocês, coloquem livros, se não tiverem aquele suporte, então coloquem livros para ajustar esse nível. E quando tiverem no celular, cuidado também para não ficarem tensionando muito a cervical. Então, tentem deixar o celular aqui também mais no nível da visão, tá bem? Então, dito isso tudo, vamos para os nossos exercícios. Então, o primeiro exercício, a gente fica sentados aqui com as pernas cruzadas numa posição confortável, mãos relaxadas sobre os joelhos e a gente cresce topo da cabeça e em direção ao teto para endireitar toda a nossa coluna. Agora, bem suave, a gente inspira, exala, leva o queixo ao peito, sem usar a pressão das mãos, só solta o peso da cabeça e deixa a gravidade agir. Relaxa o corpo, mas mantenha a coluna bem ereta. Inspira uma vez bem profundo. E quando exalar, tenta relaxar mais ainda o peso da cabeça à frente e alongar naturalmente, sem fazer pressão. Inspira mais uma vez e exala, voltando devagar. E agora inspira, exala, leva o olhar ligeiramente para cima, mas cuidado para não deixar a cabeça cair lá para trás e perder espaço lá na nuca. Então, olha como se fosse em uma diagonal lá para cima. Mantenha a coluna bem alinhada. E volta devagar. Agora a gente olha para o lado direito, mantém o queixo alinhado bem paralelo ao chão. Topo da cabeça cresce em direção ao teto. E volta. Para a esquerda, mesma coisa, cresce bem a coluna. Inspira sempre bem fundo. Quando exalar, tenta aprofundar um pouco mais esse alongamento. Inspira e volta. Agora inclina, tenta aproximar a orelha direita lá do ombro direito, mas sem subir os ombros. Mantém os ombros lá para baixo e é a cabeça que inclina para tentar aproximar. Também, cuida para não deslocar o tronco lá para a lateral. Mantém bem alinhado ao centro. E volta. Troca o lado. Respira sempre bem profundo. E volta. Mais uma vez para o lado direito. E volta. E para o lado esquerdo. E volta. Agora, 2 círculos bem lentos. A gente leva queixo ao peito e gira a cabeça levando lá para o lado direito. Inspira, levando atrás. Chega do lado esquerdo e exala lentamente. Mais uma vez, então inspira quando começa o movimento.
lá em direção atrás. E exala agora quando for levar a cabeça à frente. Chegando ao centro, inverte 2 círculos agora lá para o lado esquerdo. Inspira. E exala. Mais uma vez, inspira. Leva atrás. E exala, levando à frente. E centraliza. Agora, se quiser, pode usar o apoio da mão. E mais uma vez, leva queixo ao peito. E volta. Une as mãos e ponta dos dedos. Empurram a ponta do queixo lá para o teto. E volta. Leva braço esquerdo atrás. Mão direita, puxa a cabeça lá para a lateral direita. Lembra de afastar o ombro da orelha. E agora em uma diagonal. A gente olha em direção à axila e puxa a cabeça em direção ao peito direito. E solta e volta devagar. Troca ao lado. Puxa agora lá para o lado esquerdo. E leva agora queixo lá no peito esquerdo. Olha lá para a axila. E retorna. Agora a gente vai ficar sentados sobre os calcanhares. Afasta um pouquinho os joelhos e encaixa o tronco entre as coxas. Solta o peso da cabeça lá no chão, alonga os braços lá na frente. Respira bem fundo. Exala. Mais uma vez, inspira bem fundo. E exala. E agora, traz os braços lá para trás. Palmas das mãos viram lá para cima. Continua com a cabeça apoiada no chão. Relaxa bem as costas. A gente tem que lembrar que o nosso corpo está todo conectado, então muitas vezes dor na cervical afeta toda a coluna ou é justamente causa dessa tensão em alguma outra região do corpo. Então a gente vai sempre tratar o corpo como um todo, apesar do nosso foco ser uma região específica. Então aproveita para relaxar bastante aí toda a região do tronco e da coluna. E agora, devagar, nós viramos para deitar de barriga para cima. Abraça os 2 joelhos em direção ao peito e balança um pouquinho de um lado para o outro. Massageia as costas no chão. E agora, mão direita. Puxa os 2 joelhos lá para o lado direito. Abre o braço esquerdo pelo chão. Olha lá em direção à mão esquerda. Inspira bem fundo nessa posição. E quando exalar, relaxa mais os ombros. E tenta entrar mais um pouquinho na torção. E volta devagar lá para o centro. Braço esquerdo, puxa os joelhos lá para a esquerda. Abre braço direito lá no chão. E olha em direção à mão direita. Os ombros tentam sempre aproximar do chão. Inspira bem fundo. E exala. Tenta relaxar mais ainda os ombros. E volta de novo lá para o centro. Apoia os 2 pés no chão. E agora estica os 2 braços lá para o teto. Palma da mão virada para a palma da mão. Inspira.
Eleva os braços e tenta tirar um pouquinho do chão as escápulas lá embaixo. E agora exala, pressiona as escápulas lá no chão. Mais uma vez, inspira, sobe os braços, descola as escápulas e exala, pressiona as escápulas no chão. E continua, inspira 3. E exala, pressiona no chão. E inspira 4. E exala, pressiona no chão. Mais uma vez, 5. E exala, pressiona no chão. Cuida para o queixo estar sempre alinhado, sem estar muito para cima, com a cabeça virada para cima, e sem travar aqui em direção ao queixo. Então, relaxa e continua. Sobe e exala, pressiona as escápulas no chão. E vamos mais 4 vezes. Inspira, sobe. E exala, desce, pressiona. Mais 3. Inspira, sobe. E exala e pressiona. Mais 2. Inspira, sobe. E exala e pressiona. O último. Inspira, sobe. E exala, pressiona. Agora, continua com os braços aqui nessa posição, só vira as palmas das mãos lá em direção aos joelhos. Agora a gente dobra os braços, cotovelos abrem lá em direção à lateral. Mantém cotovelos alinhados lá na altura dos ombros. O movimento agora vai ser manter o braço nessa posição e só levar o dorso das mãos lá para trás e voltar. Então o braço não mexe, a gente não perde esse ângulo de 90 graus do antebraço com o braço. A gente só leva lá para trás. Se conseguir apoiar o dorso da mão no chão, ótimo, se não, vai até onde consegue, sem problemas. E volta. E de novo, desce 3. E volta. E 4. E volta. E 5. E volta. E 6. E volta. E 7. E volta. E 8. E volta. Só mais 2. E volta. E o último. E voltou. Muito bem, agora a gente vai descer para a mesma posição e o exercício vai ser esticar os braços, deslizando ele pelo chão. Cabeça fica entre os braços e a gente exala, volta lá para a posição inicial, que é o braço de cacto. Então, inspira, estica os braços e exala e volta. E 3, inspira, estica os braços e exala e volta. E 4, estica, tenta sempre deslizar pelo chão e volta. Esse exercício trabalha bastante a mobilidade, o alongamento da região torácica. Super importante para a gente pensar nesse alívio lá da cervical. E volta. Vamos só mais 2. E volta. E o último. E volta. Relaxa agora os braços ao longo do tronco. Palma da mão virada para baixo. Agora o exercício seguinte é bem sutil. A gente vai manter a cabeça bem alinhada,
lá no chão, ou seja, o nosso queixo faz uma linha, um desenho de linha reta lá para o teto. O exercício vai ser: a gente inspira, exala, aproxima levemente o queixo lá do peito, mas sem tirar a cabeça lá do chão. Então a cabeça vai deslizar suavemente pelo chão. É um movimento bem sutil, bem pequeno. Então inspira, exala, queixo ao peito e relaxa, volta. E 3, exala, queixo ao peito e volta. E 4, exala, queixo ao peito e volta. E 5, e volta. E 6, e volta. Só mais 2 e volta. E o último e volta. Muito bem. Agora a gente vira de lado e devagar nos sentamos mais uma vez. Então, além da gente alongar, a gente precisa fortalecer bastante essa região aqui da cintura escapular, que é a região que sustenta também a nossa nuca. Hoje a gente vai finalizar por aqui, só com alguns alongamentos para relaxar a tensão, e no próximo vídeo a gente faz essa parte mais de fortalecer, tá bem? Então, obrigada e até a próxima!